Hello, hello! Como estamos hoje? Por aqui está tudo ok, espero que por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. E agora é que eu acabei de dizer isto, estou com a sensação, eu acabei de gravar Drama Bites, e estou com a sensação que fiz a mesma intro nos dois vídeos, porque eu no Drama Bites, para quem não acompanha, que é o conteúdo exclusivo, está aí nos membros, assinem se quiserem. Eu digo a mesma intro, mas em vez de dizer DramaCast, digo Drama Bites. E eu estou com a sensação que me enganei. Mas não sei. E porquê que me enganei? Porque estou, novamente, desconcentrei. E desconcentrei porquê? Porque parece que aquilo que eu estava à espera já se concretizou. Isso é o que é expectável, mas eu a vocês aqui do DramaCast ainda não vos vou poder dizer nada, nem confirmar se é verdade ou se não é verdade. Se for verdade, está lá no Drama Bite e é exclusivo para assinantes. Quem assina tem direito a saber primeiro. Quem não assina sabe quando a tia tiver certeza, e depois até faz um vídeo só sobre isso, se for o caso, está bem? Portanto, me aguardem. Como estão, gente? Está tudo bem convosco? Já passou uma semaninha desde que a gente se viu. Quer dizer, para quem vê o Drama Bite se passaram 2 dias, mas assim, pode ser dramático, que a gente precisa do entretenimento de um videozinho e, portanto, vou já direto para o primeiro caso. Bora? Bora lá. Estou errado por planear uma viagem internacional sem os meus filhos? Tenho 2 filhos que têm agora 14 e 16 anos. Tive guarda partilhada há 50-50, desde o divórcio até há uns meses. Há 4 anos, a minha ex-mulher voltou a casar-se e o marido aconselhou-a a começar uma disputa pela custódia. Porquê, senhor? Podemos questionar. Gastei $165 mil, basicamente todas as minhas poupanças, a lutar durante 4 anos. Caramba, tem boas poupanças. Porra, uma pessoa olha para estas que eu fico impressionada. As coisas que eu tenho visto nos últimos tempos deixam-me sempre muito impressionada e esta é uma delas. Para que conste, o pai da minha ex-mulher é rico e pagou todas as despesas legais dela. Isto vai ser relevante mais à frente. O filho mais velho disse ao terapeuta nomeado pelo tribunal que quer viver com a mãe e só ver o pai aos fins de semana alternados, e o mais novo disse que ainda queria os 50-50. Depois, o meu mais novo mudou de opinião e disse talvez 70-30 com a mãe. Só quer que as coisas no tribunal acabem. Isto, citação da criança. Fui ao julgamento e o meu advogado lutou com unhas e dentes, mas o juiz disse, dada a idade das crianças, a preferência delas terá precedência e não vamos separá-las, pois isso quebraria o laço de irmãos. Entretanto, a minha mulher e eu temos andado a planear uma viagem com alguns amigos dela, a irmã e os maridos. A irmã e os maridos? Os maridos da irmã? Bem, essa é nova, nunca tinha visto. Certo, com certeza é aqui uma gralha, mas eu fixei muito nela. Achei inovador. Inclui 9 dias em Espanha e França. Eles escolheram as datas e comprámos os bilhetes. Os miúdos souberam e começaram a perguntar-me porquê é que não podiam ir. E eu disse-lhes, isto é algo que planeámos, poupámos para isto. Eles perguntaram se era uma viagem só para adultos e eu disse que não, e que a prima deles de 15 anos também ia. Ai, tá. Vamos ler até ao fim. Disseram que não era justo não podermos levá-los, já que sabiam que tínhamos dinheiro para isso e que seria a única oportunidade deles viajarem internacionalmente. E eu respondi, vocês agora já são jovens adultos, escolheram passar a maior parte do tempo com a vossa mãe e conseguiram o que queriam, mas as escolhas têm consequências. Uma delas é não poderem vir comigo a coisas como esta. Uau! Porque será que o novo marido da sua ex achou que era uma boa ideia tirar a guarda partilhada? Eles ficaram muito chateados e o mais novo disse, estás só zangado porque nos divertimos mais em casa da mãe. Tenho receio de estar a ser um idiota aqui e fico feliz se estiver errado. Feliz? Não me parece que seja a pessoa mais indicada e com o maior poder de encaixe do mundo. Mas o meu instinto diz-me que estou a fazer o que é justo. Olhe, desculpe, não acho que esteja. Eu acho que o menino está a tentar vingar-se dos seus filhos porque eles querem ficar mais tempo com a mãe do que querem ficar consigo. E isso parece-me ser uma atitude bastante imatura. Mas quem sou eu para julgar? Sim, se não fossem crianças, vocês sabem que eu tenho assim uma cena e não sei o quê. Se não fossem crianças, eu diria tipo, se bem que, let's say this, ele menciona aqui no início, gastei $165 mil, basicamente todas as minhas poupanças, e a mãezinha só gastou, aliás, não gastou nada, quem pagou foi o pai dela. É mesmo a dar aquela dica do eu gastei imenso e ela não gastou nada. E agora meio que isso
não sei, ligando uma coisa à outra não está a soar como se fosse uma justificação para não estar a gastar dinheiro com os putos agora, ainda por cima aliando esse facto à questão deles não quererem estar com o pai. The vibe here is wrong, is rotten. I don't like you, ok? I don't like you. Se fosse uma viagem só de adultos, e voltando àquilo que eu estava a dizer, acho que não estaria tão incomodada, porque só vão adultos, os putos não vão, é mesmo suposto ser uma viagem só para amigos e recordar os bons velhos tempos ou whatever. Agora, vai uma prima qualquer de 15 anos, porque é que não podem ir os seus filhos? Não gostei. Soa-me mal, soa-me podre e não quero ser sua amiga. Estou errada por chamar idiota ao meu namorado por ele não querer fazer uma colonoscopia. O meu namorado, de 33 anos, tem historial familiar de cancro do cólon e reto. A mãe dele foi diagnosticada no início dos 40 anos e foi mesmo grave. Sobreviveu, mas foi uma experiência longa e horrível. Ele tinha idade suficiente para se lembrar disso. Por essa razão, o médico disse-lhe que devia começar a fazer colonoscopias mais cedo do que a maioria das pessoas. Tecnicamente, já devia ter feito a primeira e, ultimamente, tem tido alguns problemas estranhos de estômago. Há um ano que lhe digo para ir ver disso e ele continua a dizer coisas como é embaraçoso, sou demasiado novo e se descobrirem alguma coisa má, tipo, sim, esse é o objetivo do exame. Na outra noite discutimos porque ele voltou a dizer que andava com dores de estômago e eu disse-lhe sem rodeios, estás a ser idiota, a tua mãe passou o inferno com isto e tu estás a ignorar a oportunidade de te manter saudável. Também lhe disse que se ele não cuidar de si, não sei se consigo planear um futuro a longo prazo com ele porque não quero perder um companheiro para algo que podia ter sido detectado cedo. She's got a point. Ele ficou muito chateado e acusou-me de ser controladora e dramática. Agora, mal fala comigo. Sinto que fui dura, mas sinceramente estou assustada. As notícias estão cheias de histórias de pessoas que morrem disto por terem ignorado durante demasiado tempo. Pessoas da idade dele também. Prefiro que ele esteja zangado comigo do que estar a enterrá-lo daqui a 10 anos. Estou errada por lhe ter chamado idiota e por ter transformado isto no ultimato. Absolutely fucking not. Epá, podemos falar sobre um assunto assim um bocadinho mais chato, que é a saúde dos homens, regra geral, e por variadíssimos motivos, é, como dizer, mais debilitada do que a das mulheres. E normalmente, não sempre, está conectado com esta relação que eles fazem epá, eu não entendo muito bem, mas quase tem que ser a mãe a marcar, ou a mulher, porque eles próprios cuidarem de si. I don't know why, não é um conceito. Eu pelo menos tenho muito esta percepção de que os homens vão menos ao médico ou marcam menos consultas e quando vão ou quando marcam consultas não foram eles que marcaram, sabem? Foi alguém que teve a preocupação de tratar do assunto porque eles por si próprios não vão. Será que é porque pensam que são menos machos por isso? É uma possibilidade. Estou a ser brutalmente interrompida pelo cromo outra vez. E eu juro que estou a tentar ser uma pessoa que tem amor e paz no coração, mas eu não sou. Cromo, não. I don't know what you want. Get the fuck out. Não. Para, não. Depois. Hoje a dona não está. Enfim, homens, vão ao médico, tá bem? Por favor, parem de ser idiotas, coloquem-se vulneráveis ou, sei lá, man the fuck up e vão ao médico. E se descobrirem alguma coisa má, esse é o objetivo de fazer exames de rotina, é garantir que a coisa má se descobre antes de se tornar realmente um ganda monstro. Don't be a fucking moron. E, sou demasiado novo, é embaraçoso. Mano, sabes com que idade é que todas as moças, regra geral, vão à porra do ginecologista? É muito mais embaraçoso, meu amor. A gente tem que se sujeitar a certas coisas. É a porra da vida. Eu sei. Uma tragédia. Pá, por amor de Deus. Não há paciência. Tem que crescer um bocadinho. E não está nada errada por lhe ter chamado de idiota. Até acho que está a ser simpática para a situação em que se encontra. Pá, é o que é. Tipo, tens que ir ao médico. Qual é... Desculpa, não estou a perceber. Qual é a pergunta? Qual é a questão? Vai ao médico. Pá, irrita-me. Não vão, não fazem, não marcam, não se preocupam. Juro que sou uma pessoa simpática. Juro. Enfim, gente, vamos falar de uma coisa super fútil, que é para eu sair deste mood de irritação. Por favor. Então, a NYX tem uns bálsamos, gente, e eles enviaram-me. E, portanto, eu vou-vos mostrar, porque eu fiquei fã.
malta, isto são bálsamos, ou seja, hidratantes labiais, não é? Vamos pôr isto assim, que têm a função não só de hidratar os nossos belíssimos lábios, como também de dar uma corzinha. Este aqui é transparente, mas os outros têm cor e há mais cores. E, ao mesmo tempo, não nos deixar com aquele lábio de gloss, sabem, com o cabelo colado. Não vai acontecer. Eles são mate. Eu vou-vos mostrar. Este aqui é o meu favorito atualmente, das cores que eu experimentei. Este é o que eu gosto mais. A cor é o SMB08 Smudge Fudge. E, ora, observa. Tem assim este tonzinho de chocolate, né? Mas depois... Eu gosto do tom de chocolate anyway, mas ao botar na bela de boca, ai, cedi-me aqui um pouco, fica assim, tipo, super natural e está mate. Vocês estão a ver que está mate. Fica bué bonito, fica bué natural e todas as cores são muito lindas, mas esta realmente para mim é a predileta porque fica tipo, não é bem nude, é um nude mas com cor, sabem? E eu gosto assim, gosto em natural, portanto, estão nas lojas habituais, já sabem, é irem até lá e experimentarem. Eu estou fã. Este aqui é transparente, repito, portanto é como se fosse um bálsamo normal, mas mate. Experimentem, testem e depois digam-me o que é que acharam. Próxima história. Estou errado por comprar louça numa loja em segunda mão, antes que outra pessoa pudesse. Isto aconteceu há umas semanas e não paro de pensar no assunto. Fui à Goodwill, que aqui em Portugal seria uma Remar. Eu digo Remar, há quem diga Remar. Não sei se vocês conhecem, eu passo lá a vida. Quer dizer, por acaso já não vou à bué, mas agora em breve hei de ir mais vezes. Easter egg, será? Easter egg ou spoiler, é o quê? Não sei como é que a gente vai chamar isso, mas... da imensa cana. Mas eu costumo ir imensas vezes, que é uma loja de beneficência, é assim que se diz. Bem, quem viu o Drama Bite sabe porque eu hoje não estou bem para vocabulário. Beneficência, acho que é assim que se diz. Beneficência, precisamente, muito bem, muito inteligente. Que são basicamente lojas a quem nós podemos doar coisas. No caso da Remar são tipo móveis e coisas para casa. E depois as pessoas vão lá e compram e o dinheiro que nós damos para comprar determinada peça que lá esteja vai depois para uma associação ou whatever. Por acaso não sei muito bem como é que funciona, quais é que são exatamente as associações que eles ajudam, ou se a Remar em si é uma própria associação. Bem, eu não sei, mas é very nice. Portanto, ele foi à Remar e viu um conjunto muito giro de pratos de madeira e 2 taças a condizer. Na verdade, eu precisava deles para uso normal. Ok, à partida, não é? Gente, o que é uso normal? Ia pegar nas coisas, mas havia uma mulher parada à frente delas, com o telemóvel na mão, a queixar-se em voz alta de que não conseguia encontrar a marca do fabricante na louça, já que os fundos estavam em branco. Presumi que fosse uma revendedora porque o carrinho dela estava cheio até cima de copos e também lhe vi lá um casaco de cabedal. Aproximei-me e perguntei se ela ia comprar a louça. Ela lançou-me um olhar fulminante e disse que sim, e que me pusesse a andar, que ela tinha chegado primeiro. Respondi apenas que estava bem, que não havia necessidade de ser mal educada, que era só uma pergunta simples de sim ou não. Afastei-me para ver outras coisas e, entretanto, ela estava a olhar para livros, mas a louça de madeira não estava no carrinho dela. Ou seja, não vai querer, né, linda? Fui lá, vi que ainda estava na prateleira e pus no meu carrinho. Quando me afastei, ela voltou, reparou que eu tinha as peças no meu carrinho e começou a passar-se a dizer que ia comprá-las porque eram de um artista super conceituado. Ias, quem vai ao mar, perde o lugar. Não, mentira, eu disse isto agora, mas assim, eu sou a trouxa que nesta situação a senhora abandonou o local, eu presumo que não vai querer, eu boto no meu carrinho. Se isto me tivesse acontecido e ela tivesse vindo berrar para o meu ouvido, a não ser que eu estivesse muito irritada nesse dia, eu ia só, ai, desculpe, não tinha percebido. Totó máxima. Eu disse-lhe que ela tinha abandonado a prateleira e não as tinha colocado no carrinho. Se realmente as queria, devia tê-lo feito. E está certo! De imediato começou a agarrar no meu carrinho e a tirar de lá as minhas coisas, incluindo um hoodie chamado The Comfy, I have no idea, e uns pirexes vintage de uma coleção rara que eu tinha lá. Ela dizia que eu estava a tirar dinheiro a boas pessoas como ela e que estava a perder vendas por causa de gente como eu, que comprava coisas para usar e não para revender. Desculpe, não estou a perceber. Eu não estou... Sabe? Oh, desculpe. Vá a merda! Olha, eu hoje eu não tenho vocabulário, eu estou irritadíssima, mas o que é que não vai para o c****?
sério, e faz um favor a toda a gente e deixa de nos irritar. Epá, eu estou daqui longe, assim para aí uns, sei lá, uns 466 bilhões de quilómetros longe de si e está-me irritado aqui, pá. O quê? Eu gritei-lhe para tirar as mãos das minhas coisas e nessa altura apareceu um funcionário que estava a arrumar perto e perguntou o que é que se passava. E eu disse-lhe, esta vaca do c... Desculpem. Ai, estou mesmo irritada. Eu estou fula, pá, fula. Eu se fosse com isto era a trouxinha. Mas se eu estivesse num mau dia, amigos. Ai, se eu estivesse num mau dia, que não há um barraco que me escape, pá. A mulher tentou dizer que eu tinha roubado coisas do carrinho dela. Tu é que roubaste do meu! Epá! Leodaci! A tal revendedora olhou à volta e viu que outro funcionário tinha levado o carrinho que ela tinha deixado na secção dos livros. Amor, karma! E estava a devolver as coisas para as prateleiras. Ela entrou em pânico, largou as minhas coisas e foi a correr atrás dele. Fiquei a olhar para o funcionário que apenas acenou com uma mão para eu seguir e saí. Com as minhas compras, Deus é pai, pá, Deus é pai. Contei a algumas pessoas e um amigo próximo disse-me que devia ter-lhe dado tudo porque revender era o trabalho dela, é o trabalho e o problema dela também. O quê? E outro amigo concordou, mas só disseram isso depois de eu mencionar que o meu The Confy era uma peça de $50. Amiga. Não! Hell no! Why? A loja está aberta a todos. Todos temos a mesma oportunidade de ir lá, escolher as peças e trazer. O uso que lhe damos é individual. Cada um escolhe o que faz. Eu posso querer meter a porra dos pratos de madeira enfiados numa caixa dentro do meu armário e nunca mais olhar para eles. Eu paguei, são meus, acabou, eu faço com eles o que eu entender. Porquê é que eu tenho que estar a pensar? Assim, eu acho muito bonito o espírito de comunidade, mas o espírito de comunidade também não é preciso sobrepor-se à nossa existência e vontade enquanto ser individual. Eu quero os pratos, eu cheguei, ela não quis, eu levei, afinal queria, problema dela, foi ao ar, perdeu lugar, foi ao mar, perdeu lugar, não sei a frase, estou-me a passar. Estou errada, não. Próximo, não está. Ai, pá, sério. Porquê? Porquê? Aí eu estou demasiado irritada com uma coisa que não era para me alterar tanto assim, mas altera-me, porque são aquelas pessoas que acham que por algum motivo têm mais direitos do que as outras. Epá, não tens, tu escolheste viver do negócio de comprar e revender. That's called your problem, not mine. A loja está aberta às 2. Eu compro se eu quiser. Está bem, se não quer dizer, a menina tem que vir primeiro do que todos, abrem a loja só para ela, para ela dar uma vista de olhos e ver o que é que ela quer levar. E depois abrem para o resto do povo, do povinho. Epá, não. E estas pessoas existirem é ofensivo per si. Está bem? Tenho dito. Aí eu estou mesmo, subiu uma mostarda, pá, subiu uma mostarda. Na verdade já me tinha subido antes porque o Chrome me estava a irritar. Francisquinho sabe, coitado, tem que assistir a coisas bastante tristes. Mas agora, pronto, descarreguei nela, fiz mal, estou errada. Não estou, pior é que não estou. É o tipo de pessoa que merecia, pá, que merecia que as pessoas explodissem na cara dela. Muito educada foi, que assim, porque a mulher foi a correr lá para o carrinho dos livros que ela abandonou para vir buscar outra coisa. Porquê é que vocês me seguem? Isto é uma barafunda do caralho. Eu estou asneirenta, eu não estou conexo nenhum, o meu vocabulário foi com Deus e eu não estou capaz de fazer um raciocínio que tenha um caminho lógico de A, B, C, D. Não estou capaz. Porquê é que vocês estão aqui? Gente, tanta coisa boa para fazer, beber um copo numa esplanada. Não, mentira, fiquem aqui, por favor, também não me abandonem. Estou num dia menos bom, louca. Precisava de um calmante? Talvez. Mas... enfim, vou passar para a próxima. Disse ao meu amigo porque é que não quero namorar com ele e os nossos amigos dizem que o destruí. Eu, 21 anos mulher, amiga há 10 anos do Mark, de 23 anos, recebi ontem uma chamada dele a dizer para irmos almoçar porque tinha algo importante para me dizer. Eu tinha tempo livre e aceitei. Encontrei-o já no restaurante e juntei-me a ele. Almoçámos e depois falámos um pouco de coisas aleatórias. Então ele pigarreou e começou a falar. Primeiro, disse-me que não entendia porque é que eu estava a namorar com o meu atual namorado quando ele era uma melhor combinação para mim.
Perguntei-lhe o que queria dizer com isso e ele basicamente explicou que gostava de mim primeiro, que me conheceu primeiro, que era mais bonito, que me conhecia melhor, que era mais alto do que o meu namorado e mais... Ai, eu estou... Fora de mim! E mais bem sucedido. O que não é verdade, de certa forma, já que o meu namorado trabalha, apesar de ter crescido com dinheiro, enquanto a vida inteira do Mark é financiada pelo dinheiro dos pais. Disse-me que não entendia como é que eu podia estar com outro quando ele sempre esteve à minha espera. Fiquei sem palavras e perguntei-lhe se queria que eu fosse honesta. E ele disse que sim. E tu, na honestidade, soco na boca, right? Era isso? Não? Eu disse-lhe que nunca ia querer namorar com ele, dado que sempre vi a forma como ele tratou as ex-namoradas. Ele desaparece quando lhe apetece e espera que elas fiquem lá à espera. Disse-lhe que ele é demasiado imaturo e irresponsável para mim e que namorar com ele seria exaustivo. Também expliquei que essas razões foram o motivo pelo qual, com o tempo, comecei a afastar-me da nossa amizade, porque não gostava da forma como ele tratava as mulheres na vida dele. Queen. Quando acabei, ele ficou em silêncio, limitou-se a desculpar-se e foi-se embora. Como um bom rato, que é o que ele é! Eu fui para casa e segui o meu dia. Mais tarde, à noite, os nossos outros amigos começaram a perguntar-me o que é que eu tinha feito ao Mark, porque ele estava de rastros desde o almoço. Bem, então tens razão com aquela parte dele ser imaturo, não é? É mesmo. A beber e sem contar a ninguém o que tinha acontecido. Ai, pobrezinho, a beber para esquecer... que o tinha destruído, blá blá blá. Mas eu acho que alguém tinha de lhe dizer a verdade. Então, estou errada? Não, não está, meu amor. Está zero errada. Ele perguntou, a menina respondeu. Epá, ele disse-lhe coisas bastante estapafúrdias, não sei se reparou. Acho que não precisa sequer de se questionar se esta pessoa merecia a brutalidade da sua honestidade, passando aqui a redundância nos idades. Está bem, está tudo bem. A tia aprova, a tia adorou. Acho que podia ter sido ainda mais brusca, meter mesmo o dedo na ferida, chamá-lo de inútil e essas coisas. Mas pronto, tudo bem. Foi um pouquinho mais simpática do que a tia teria sido, mas ainda assim, bastante justa. Está aprovada, querida, pode entrar no clube. Edith, estou super impressionada com os comentários, no bom sentido. A maioria é mesmo engraçada, ri-me tanto que acordei o bebé da minha irmã. Enviei o meu post a um amigo, não associado ao Mark, e o nosso grupo de amigos não para de rir ainda mais. Mas falando a sério, agradeço muito os comentários e as pessoas que me deram conselhos sobre a minha segurança. Vou definitivamente estar mais atenta ao meu redor daqui em diante. Eu não conheço o Mark como sendo uma pessoa violenta, mas este episódio mostrou-me que se calhar não o conheço tão bem como pensava. Calma, ele foi zero violento. Zero violento. Escalámos aqui um bocado. Não sentem que às vezes, assim, não estou nos meus melhores dias para estar a comentar isto, mas não sentem que às vezes as pessoas exageram um bocado? Tipo, ai não, porque ele foi, sei lá, como é que ela disse? Que ele foi chorar e passar muito mal e beber para esquecer a situação e que está de rastros e não sei o quê. E as pessoas pegam nisto e escalam para de certeza que ele te vai bater um dia. Calma. Não, calma, não existe nenhuma evidência no texto dela que indique que é uma pessoa que seria violenta. É um péssimo namorado, é uma pessoa bastante convencida e, enfim, cheia de si. É uma pessoa que não trata bem as suas namoradas, mas pelo que percebemos, a não ser que me tenha aqui passado alguma coisa ao lado, é simplesmente porque não tem o conceito de casal. Para ele não deve justificações e desaparece, não é? Foi o que ele disse, o que ela disse. Ele desaparece quando lhe apetece e espera que elas fiquem lá à espera. Portanto, é essa pessoa. Daí a passar para é um psicopata, vai-te bater, é maníaco, violento. Calma! Estamos a escalar das escadas. O Marco está atualmente bloqueado em tudo. Não que eu não compreenda, eu compreendo, mas pelas palavras dele, não porque... Calma, ele não... Eu sinto mesmo que a gente... de repente fica com medos que não havia necessidade de ter, porque as pessoas que nem sequer viveram a situação começam a escalá-la de uma maneira, tipo, calma, bloquear, ok, desde que seja, quer dizer, bloqueie quem quiser, faça o que entender, mas se o argumento é porque ele é louco, concordo, se é porque ele é violento, discordo. E os amigos em comum que estavam a apoiar e a criticar-me também estão bloqueados. Ok, está bem. Acho bem. E isto também foi uma lição para mim. Afastar-me muito mais rapidamente da próxima vez que vir sinais de alerta em amizades futuras. Epá, é de mim? Ou isto está tudo muito direcionado? Sinais de alerta? Sinais de alerta do quê? De que a pessoa é estúpida? Porque é só isso que ele é. Estúpido.
Obrigada novamente. Se acontecer alguma coisa, eu faço um update. E vou continuar a ler os comentários e a responder ao que conseguir. Olha, faz muito bem. Está tudo muito certo. Faça o que entender. Por favor, não exagerem. Nem criem medos de coisas que efetivamente na prática não estão lá. Só porque aconteceu à pessoa A, B, C ou D não significa que fosse acontecer. Faz-me confusão a forma como ultimamente tudo na internet é hiper escalado, tipo, é tudo um exagero, é tudo uma coisa super extrapolada. Um idiota não é necessariamente uma pessoa violenta, neste caso em particular, e outros que acontecem por aí que não necessariamente estão ligados à violência, mas que são... Sabem o que eu estou a dizer? Eu não sinto que esteja a fazer grande sentido, mas espero que vocês me estejam a entender. Está tudo com uma dimensão tão grande, às vezes as pessoas são só mesmo burras, e é só isso que ele é. Se isso é um bom motivo para bloquear alguém, sim, sim. A gente não precisa de malta que não nos agrega. Próxima e última história que já nos chega de uma belíssima condomina. E é a última porquê? Porque é longa. Mas longa. Só que eu gostei muito do título. Portanto, bora lá. Estarei errada por querer cortar relações com o meu pai e irmão por causa dos Coldplay? É assim, se eles gostarem de Coldplay, acho um ótimo motivo. É um péssimo gosto musical. Estou a gozar. Eu até gosto de Coldplay, quer dizer, não vou pesquisar no Spotify, mas se estiver a dar não me incomoda. Olá Rita, caros condóminos e patudos aí de casa. Eu e as minhas irmãs vemos os teus vídeos religiosamente às quintas-feiras. És a alegria dos nossos jantares ao fim de um dia de trabalho. Ai, vocês vivem todas juntas? Adoro! Quer dizer, espera aí, trabalham e vivem todas juntas, têm uma casa só para vocês. Eu estou a fazer perguntas a mais às quais tu não vais conseguir responder enquanto eu pergunto. Assim, desculpa, é só que a tia hoje está... não está cá. Antes para vos escrever, a mim, aos condóminos e aos patudos, amo. Sobre este assunto há uns meses, mas não o queria fazer de cabeça quente. Depois deste tempo todo, ainda não cheguei a uma boa conclusão e gostava de ouvir a vossa opinião. Podes-me chamar Sam. Sam... estarei errada. Ok, Sam, mas não, e é uma menina. Para algum contexto, os meus pais separaram-se quando tinha pouco mais de 3 anos. Da relação deles nasci eu, de 31 anos, e a M, de 29 anos. A minha mãe seguiu a sua vida e da relação dela com o meu padrasto nasceu a J, de 26 anos. O meu pai deu a volta a todas as mulheres do quarteirão e arredores depois da separação. Nossa, he's a daddy. Mas acabou por assentar numa relação semi-estável com a minha atual madrasta, de onde originou o C, de 21 anos. Ok, portanto temos tu, que és a Sam, a Maria, a Joana e o Carlos. Desculpa, mas eu preciso de nomes. Para quê? Para nada, porque eu não os vou voltar a usar. Passei a minha infância a viver com os meus avós maternos juntamente com a Maria. Afinal usei. Fim de semana sim, fim de semana não. Íamos para casa da minha mãe e da Jota. Estou bué confusa. Então, espera aí. Os teus pais separaram-se e tu começaste a viver com os teus avós? Quando a tua mãe... Amiga, algo de errado não está certo aqui. Não só quando a tua mãe tem uma família, mas quando o teu pai também tem... Tipo, os teus pais separaram-se, logo vocês não existem? Está bué confuso para mim. Ocasionalmente, íamos para a casa do meu pai. Convivi sempre muito mais com a minha mãe e irmãs do que com o meu pai e irmão. Não sei se pela diferença de idades, se pelo facto de raramente passar tempo com eles, nunca senti uma proximidade tão grande do meu irmão como tenho com as minhas irmãs. Os meus pais nunca estiveram ausentes da minha vida ao crescer, mas também nunca estiveram muito presentes. Andavam por lá por perto, enquanto eu subia a escada da vida, sabem? Pois é o que me está a parecer, querida. Que infância... diferenciada! Viste que eu não quis estar a dizer que era uma infância triste, mas o que eu pensei foi triste. Que infância triste. Eu não percebi. Eu hoje estou para a tristeza. Eu não entendi. Porque é que os teus pais se separam e isso implica que se separem de vocês, de ti e da tua irmã. Não teve lógica para mim. Quando chegou o momento de ir para a faculdade, tomei uma das melhores decisões da minha vida. Fiz as malas e mudei-me para Lisboa, a 3 horas de distância de onde nasci e cresci, acabando por ficar a viver por cá. A M, portanto a Maria, veio-me fazer companhia nesta aventura quando também foi para a faculdade. O Carlos também esteve a viver em minha casa durante os 2 anos que tentou estar na faculdade, 2022 a início de 2024, mas voltou para a casa dos pais. Mais recentemente, a Joana largou tudo e também se veio juntar a mim e à Maria. O meu irmão sempre teve uma vida muito diferente da minha e uma relação com o meu pai que eu nunca tive. O meu pai esquecia-se constantemente de me ir buscar à escola até eu passar a ir de autocarro. Nossa, você veio aqui, filha, para me pesar o clima, para me deixar triste, para me botar para baixo, para me dizer que é uma desgraçada, filha. E nós estamos juntas, hein? A gente está aqui de mão dada, mas não me entristeça, que eu não estou capaz.
O meu irmão não podia ficar sequer 5 minutos à espera e nem sei se alguma vez se sentou num autocarro. As maravilhas da vida, que bom. Eu recebia material escolar pelo Natal, no mesmo ano em que o meu irmão recebia uma PlayStation. O meu pai nunca pôs os pés num evento da escola, quanto mais numa reunião de pais. Para o meu irmão, fazia quilómetros para às vezes ir ver jogar futebol. Muitas vezes, acredito que fosse influência da minha madrasta, não no sentido de nos dar menos a nós, mas de dar o melhor, ou até mesmo razoável, ao seu filho. Ao meu irmão, sim, ao seu filho. Sim, também acho que é isso, mas... como é que é? Calada me deito, sem processo me levanto, vou ficar aqui, ó. Se professores quisessem falar com o meu pai enquanto encarregado de educação, sabiam que era bem mais fácil falarem diretamente com a minha madrasta. Portanto, também, enfim, melhor pai, mas também, calma, não queria que fosse responsável, não. Quando vim para Lisboa, o meu pai ajudou-me com a mudança e ligava-me algumas vezes para ver como estava. Depois de uns meses, as visitas e os telefonemas tendiam para zero. Quando o meu irmão veio viver comigo e com a Maria, pensei que as coisas iam mudar, que ia finalmente ter uma relação com eles, mas foi só de pouca dura. O meu pai e madrasta visitavam-nos muito nessa altura, chegavam a vir a Lisboa 2 vezes por mês. Claro, estava lá, queria, meu Deus. O meu irmão, sendo da terrinha, não se habituou bem em Lisboa, nunca tentou ter uma relação comigo e com a minha irmã, passava o dia todo trancado no quarto. Fazia-lhe o jantar e ele raramente comia, nunca ajudava com as limpezas, nem do próprio quarto. Era a minha madrasta que limpava quando cá vinha. Eu não tomei um calmante, amiga. Eu vou sair daqui destroçada, irritadíssima, a arrancar cabelos que estão aqui, ó, lindíssimos, que eu dei-me ao trabalho de pôr um óleo e tudo para vir cheirosa para vocês, hidratada. Chegava ao ponto de eu nem saber se ele estava ou não em casa, de tão pouco que eu via. Quando ele voltou para a casa dos pais, os telefonemas e visitas voltaram para zero. Eu e a Maria ainda tentamos manter contacto com eles. Tentámos. Não, faltou aqui o acento, linda, depois a tia não sabe. Mas era unilateral. Quando o contacto é unilateral... Corta! Cut it off! Não vás atrás. É assim que tu vais descobrir onde é que és desejada, meu amor. Não vale a pena. Não é porque existe uma relação familiar ou de sangue ou whatever que tu tens que a alimentar e que te sujeitar a certas coisas, anjo. Saltando para outubro de 2024, e já lá vamos, perdão, faltou-me uma coisa, pare de tentar agradar, está bem? Pare de ter a ambição de que ele um dia vai olhar para si como filha dele. E a sua mãe, ainda não me falou da sua mãe, mas também me parece bastante afastada. Não tenha a ambição de que duas pessoas que não... Eu estou a pôr a sua mãe no mesmo saco, perdoe-me se estiver errada, mas não tenha a ambição de que duas pessoas que nunca a amaram como filha a vão amar algum dia. Não tenha essa ambição. Faça terapia e livre-se disso. Base, dê frosques. A sua vida é muito mais do que isso, querida. Não precisa de ser aceito por pessoas que claramente não nasceram para a função. Saltando para outubro de 2024, estou numa relação estável e feliz e ia de férias à minha terra natal para apresentar o meu namorado, portanto Simão, de 35 anos, à minha família. Já tinha uma relação com ele, havia 5 anos, mas estávamos a namorar à distância. Ele é sérvio. Desculpa, ele vive na Sérvia? Mas tu conheces, certo? Ou é... Amiga, eu estou confuso, tu lanças-me assim estas bombocas sem nenhum contexto, eu faço o pior cenário na minha mente, eu sou catastrófica, tá bem? Vê lá se não é catfish! Dadas as crenças da minha família a esse tipo de relações, não lhes tinha dito sequer que namorava. Apenas as minhas irmãs e a minha mãe sabiam. As desbocadas das minhas irmãs contaram-lhe. Os meus avós maternos e mãe tinham os seus receios, mas aceitaram a minha escolha e receberam-no de braços abertos. O jantar com o meu pai foi todo um evento. Dada a personalidade dele, estava à espera de tudo, menos do que aconteceu. Estava toda animada a contar histórias do passado e a trocar notas de que monumentos e restaurantes devia visitar quando fosse à Sérvia. Vinha descobrir depois, portanto, tu conheces o boy. Boa, ok. Não está lá sei lá, no Congo a ser uma pessoa que te vai chular dinheiro e desaparecer de nada. A tia tem medo dessas coisas. Vim a descobrir depois, mas o meu namorado andava a pedir a minha mão em casamento a cada membro da família. No fim do jantar, ausentei-me da sala para ajudar a minha madrasta com os cafés na cozinha. Segundo o meu namorado e a minha irmã, foi esse o momento do pedido e que de uma maneira ou outra originou o seguinte tema de conversa. Qual seguinte tema de conversa, linda?
Fiquei confusíssima. Quando voltei para a mesa, a minha madrasta começou a perguntar se estamos livres em abril, que ia haver uma grande festa e o Simão também estava convidado. Quase que tivemos de lhe espremer a informação, mas ela lá disse que ela e o meu pai se iam casar, que era o aniversário do meu irmão, o aniversário da formatura dela e o aniversário de ouro dos pais dela. Iam juntar tudo numa festa de romba no último fim de semana de abril de 2025. A noite acabou bem, todos felizes e contentes. Ou assim achei. Devia ter estranhado. Porquê? Meu Deus. Ai. Dezembro de 2024, já noiva, fomos passar o Natal com a minha família. Uma visita de médica à casa do meu pai e foi o suficiente para bem me parecia que vinha com molho. O que é que vinha com molho? A minha madrasta fez todo um drama de como nunca falamos com eles e que aparecemos sem avisar. Era Natal, vamos lá todos os anos por essa altura. Tá bem, mas convém avisar, linda. Há limites, não é? A gente sabe que as pessoas vão aparecer e tal, mas convém dizer vou aparecer. Mesmo que seja, desculpe, mas vou ter que discordar de si. Agora, esta história do nós nunca falamos, vocês nunca falam connosco. O caminho daqui ao cu é o mesmo do cu aqui, pá. Que é difícil de empurrarem esta para dentro e perceberem que o meu pai tinha tido uma situação médica preocupante, ele está bem, e que ela nem nos quis ligar a contar, porque também não ligámos para ela. Então, assim, a gente não tem uma relação muito próxima, não é? Se quiser eu depois explico-lhe, mas o meu pai é um pai de merda e a gente não tem uma relação muito próxima. Se acontece alguma coisa de parte médica e tal, um acidente, uma coisa qualquer, e eu não... Assim, não tenho como saber, tem que ser a Nina a ligar, não é? Eu não vou ligar assim do nada, eu não sou vidente, não é? Tenho mais do que 2 dentes, amor! Não que as videntes não têm, mas as bidentes... Perceberam? Muito engraçado. Depois dessa facada, entra a do meu pai em ação. Que eu não sabia nada sobre o meu noivo, que ele me podia tratar muito mal um dia, que podia já ser tarde demais para lhe fugir das garras. Olha, desculpe lá, mas também não fugiu das garras da sua querida, pois não? Deixa calar-te, pá. Também vai casar, está com a idade já para ter juízo, está com a idade para fazer um funeral, pá, não um casamento. Deviam ter comido dramaturgos ao pequeno almoço ou assim, porque foi toda uma peça de teatro. Como é óbvio, defendi a minha relação e a honra do meu noivo. Aqui posso ter exagerado ao, por entre linhas, acusar o meu pai de ser xenófobo e de lhe dizer que nem todos os homens são como ele. Saiu. Upsi. Cala-te boca! Ups, não consegui calar. Ela escapou-se-me. Abril de 2025. O dia deste chegou. Lá nos aperaltámos todos e fomos para o recinto do casamento. A minha madrasta tinha-nos dado ordens explícitas de irmos diretos para o recinto, que só os padrinhos e o fotógrafo iam estar lá em casa para os preparativos. Mentira! As fotos indicam que só não convidaram o maluco lá do bairro para ir tirar fotos com eles durante os preparativos. Sim, ok. Eles não nos queriam lá. Muito bem. Fomos colocados numa das mesas mais longe dos noivos possível. Chamámos-lhe a mesa dos renegados. Eu, o S e a M, portanto, eu, o Simão e a Maria, as minhas primas, os seus respectivos namorados e o único bebé da festa, o filho da minha prima. Não podíamos ter ficado melhor. Deu para meter a conversa em dia com as nossas primas, que já havia algum tempo que não víamos. Até a minha tia, mãe delas, tentava escapulir para a nossa mesa sempre que podia. Então, pronto, até foi bom, não é? Ficaram na mesa dos putos e correu bem. Durante todo o dia, o meu pai estava a apresentar o Simão aos convidados como o filho que há muito esperava. Esqueceu-se do Carlos. Além de ser falso, morrei! A dizer o quanto orgulho tinha em mim e na minha irmã por termos feito as nossas vidas em Lisboa. A mesma história que estamos habituadas a ouvir sempre que ele quer inchar o peito para alguém. Sempre soaram a palavras vazias, pois nunca as disse diretamente a nós. Os convidados vinham ter connosco a perguntar se éramos as famosas filhas do noivo, que sempre tinham ouvido as nossas histórias e das nossas vidas na capital, mas que nunca nos tinham visto. No final da noite, pediram que nos reuníssemos todos junto ao palco, pois havia surpresas para os noivos. Uma das surpresas foi um vídeo gigante com um slideshow de fotos que o meu irmão tinha preparado para os pais. Ai, que riqueza! Que bom! O vídeo durou o que pareceu uma eternidade. A Maria diz que foram só o equivalente a 5 músicas dos Coldplay. Os Coldplay têm músicas muito longas. Eu disse que eu não pesquisava no Spotify, eu não faço ideia. Nesse slideshow havia apenas 2 fotos minhas e da minha irmã, ambas com o meu irmão também presente nos nossos braços, pois eram fotos de quando ele nem 1 ano tinha. Praticamente todos os convidados também estavam numa ou noutra dessas fotos. O vídeo acabou e tínhamos o coração pesado. Os convidados à nossa volta viram o mesmo que nós e estavam à espera da nossa reação,
mas não tivemos nenhuma. Estavam a chamar convidados ao palco para fazerem um brinde aos noivos e eu só pedia que não me chamassem a nós. Eu ia à palco e dizia o que queria e que não queria. Bem, lá no fim dos brindes, o meu pai agradece a todos os convidados por terem ido, chamando alguns por nomes, agradecendo a alguns em grupo e depois a mim, à minha irmã e ao meu noivo. Pedindo então ao meu noivo para ir a palco arrancar com a sessão de karaoke. Estava pior que estragada, mas recompus-me e fui salvar o meu noivo daquela vergonha. Já estávamos cansados e com o nível de desdém no limite, mas pedi ao Simão e à Maria para aguentarem até à meia-noite para cantar os parabéns ao meu irmão e irmos para casa. Não falamos com eles desde então, nem nos agradeceram pelos presentes de casamento e aniversário que oferecemos. Nada, zero, níqueles. Por fotos que colocaram no Facebook, sei que já estiveram em Lisboa desde então, pelo menos 2 vezes, e nem nos ligaram para irmos almoçar como costumavam fazer enquanto o meu irmão viveu cá em casa. Estou a guardar algum rancor para com o meu irmão e o meu pai. Esperava mais deles. Os telefones, que eu saiba, funcionam para os dois lados. É como o cu. É verdade, pá. Quer dizer, sim, agora que penso nisso, como o cu também. Mas o que eu queria dizer não era isso. Não era aquela coisa que o caminho daqui ao cu é o mesmo do que aqui, mas por acaso os telefones são como ao cu, funcionam para os dois lados. Não tenho nenhuma tecnologia adicional no meu que me permita fazer chamadas que os deles não tenham também. Tento dizer a mim mesma que foi tudo sem intenção. Não seja trouxa. Faça-me um favor, e assim também. Que como era o aniversário do meu irmão, a escolha de fotos se focou mais neles, nos pais e na família mais chegada. Certo, o problema não está nas fotos. Eu te garanto que se a relação toda restante não fosse aquilo que tu descreveste, as fotos tinham-te dado, ó, cagarica grossa, que se a relação fosse saudável, isso não tinha sido uma questão, porque imediatamente tu terias interpretado aquilo como é o aniversário do meu irmão, as fotos são relacionadas com o meu irmão, não é? Mas não foi só o aniversário, foi o casamento também deles e não sei o quê, não é? Portanto, assim, tu terias interpretado de outra maneira, é isto que eu estou a tentar transmitir. Que a diferença nas nossas infâncias se devia ao quão jovem o meu pai era quando eu nasci e que quando foi para o meu irmão tentou ser melhor. Pai é para o resto da vida. Dá para ter uma atitude melhor em qualquer altura, né? Porque a gente continua aqui. É verdade que nunca estivemos muito presentes na vida deles, tal como eles também não estiveram muito nas nossas. No fundo, sinto que esta foi a gota d'água que fez transbordar o copo da minha relação com eles. Estarei errada por me querer afastar deles ou acham que estarei a exagerar? Não acho nem uma coisa nem outra, anjo. Acho que tem que... Primeiro, recomendo bastante que faça terapia, que passo a vida a recomendar, portanto, recomendo novamente, e que se desprenda desta ligação que não existe. Há que aceitar aqui algumas coisas. Não existe e não vai existir, está bem? Não vai existir. E assim, eu tenho lugar de fala aqui, vocês sabem que eu tenho, apesar de não saberem pormenores, mas sabem que eu tenho alguma experiência neste belíssimo campo que é a vida familiar conturbada e, miga, no dia em que tu aceitas que não tinha que ser e que começas a viver a tua vida sem precisar daquela aprovação, daquele amor, daquele carinho que nunca virá, no dia em que tu aceitares que nunca vai chegar, a tua vida muda. Portanto, assim, afasta-te. Sim, faz parte também. Afastaste, corta e deixa-te, pá, não fiques magoada. Epá, é muito fácil também, já disse para 40 vezes. É muito fácil eu estar aqui a dizer, não é a dizer, mas a desvalorizar um bocado, porque sei que estou, esta questão de tu ficares triste porque não estavas nas fotos, porque não sei o quê, mas eu desvalorizo porque a mim já não me afeta, sabes? Tipo, já não estou nem aí. Eu entendo tudo o que tu contaste e eu já não consigo identificar-me verdadeiramente, porque me libertei do peso que isto é. E é um peso que não te pertence. Amiga, não foste tu que escolheste vir ao mundo. Ele escolheu trazer-te. E pronto, não falámos de tua mãe, que também não quiseste trazer a mamãe para a conversa, mas os dois te trouxeram ao mundo. Os dois têm essa responsabilidade. No caso, pronto, não vamos falar da mãe porque não sabemos detalhes da mãe, mas o teu pai é um pai de merda. E tu tens só que aceitar que ele escolheu. É uma escolha, não é, ai, aconteceu, ai, não sei, ele escolheu não te priorizar, nem a ti nem à tua irmã, e acabou, liberta-te disso, vive sem isso, tu não precisas disso para ser feliz, amiga, de todo, eu sei que às vezes parece, mas não precisas. Enfim, gente, acho que é nesta que me vou, já estamos aqui há bastante tempo, não sei se ajudei muito, mas espero dos meus queridíssimos condóminos que sabem daquilo que estamos a falar, que se manifestem aqui em baixo nos comentários e auxiliem aqui a nossa querida que se intitulou de quê? Não me lembro. Ela nunca nos disse o nome dela, pois não.
Não. Ela só disse que as outras eram a M, a J e o C. Arlete. Que é o nome do meu chat GPT. Também tem isso, ou não? Vocês também dão nome ao vosso chat GPT. A minha chama-se Arlete. Enfim, ajudem a Arlete, mais do que aquilo que eu ajudei hoje, que eu hoje não estou capaz de, lá está, fazer um raciocínio lógico que vai do ponto A ao ponto D, passando pelo B e pelo C. Não estou capaz. Portanto, é isso. Sigam-me nas redes sociais. Eu sou @Rita Garcês em tudo. O e-mail indicado para me mandarem o vosso drama é ritagarcês@gmail.com. Portanto, estejam à vontade, escrevam um título e uma historinha bonita. Depois a tia vem cá comentar. E é nesta que eu me vou. Um beijo, um queijo. E até logo!